refletimos sobre nossas ações e reações. Se temos uma vida regular e rica de oração, teremos uma maior facilidade de reagirmos como Deus reagiria. Pensamos como Deus pensa e não como os homens. Oremos pedindo ao Senhor que nos dê muita intimidade com Ele e muito amor e fidelidade à Sua palavra, a fim de que sejamos transformados em nossas mentes e orações. Meus irmãos, minhas irmãs, então, nesse momento, peço a você que se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com as demais pessoas. Vamos refletir hoje sobre um contexto bem interessante sobre Pedro. Então fica até aí no final desse vídeo e vamos agora para o conteúdo. Olá, estamos novamente aqui. Então vamos aqui refletir, fazer uma análise no contexto bíblico também e no contexto teológico sobre Pedro. É tanto que há muitas discussões teológicas sobre esse tema ao longo de períodos e tempos milenar da igreja. Sabemos que há uma só igreja na direção de como Cristo a fundou. Nesse contexto, há diversos temas, artigos e debates teológicos de que não há só uma igreja, há diversas comunidades cristãs que ali se permanece no contexto como uma comunidade cristã, seja ela católica ou até mesmo, digamos, que tem uma vivência, uma raiz do cristianismo. Notamos que aqui, referente a esse conteúdo que eu estou passando, é um conteúdo não com base de fontes que eu atirei, mas com base também de fonte bíblica e também de alguns estudos bíblicos. Que, se você for relatar no passado, na história, você vai ver outras fontes, digamos assim, que apontam não como Pedro, sendo ele o próprio alicerce, a chave. Assim como nós vimos no Evangelho de Mateus, que nos conta, certo? Quer pegar aqui para você ver se você está na Bíblia, independentemente da sua Bíblia. Aqui tem a Bíblia Ave Maria. Então, no Evangelho de São Mateus, do capítulo 16, do versículo 13 ao 19, conta-se uma narração sobre a exprimação, ou seja, o que Pedro imprime para Jesus, a fé, ou seja, a primeira anúncio da paixão de Pedro com Jesus e de Jesus com Pedro. Então, seguindo aqui, se você ler esse roteiro desse Evangelho de Mateus, de onde nós, católicos, da igreja, tanto seja a igreja romana, igreja ortodoxa, igreja dos velhos católicos, comunidades entre elas, como tem muitos, como o anglicano, os cóptas, a igreja católica grega, russa, etc., se afirma num contexto de diversidade de fontes. Porém, a sagrada, ou seja, a escritura nos passa alguns detalhes sobre essa liderança, que para os católicos romanos existe justamente a igreja da primazia de Pedro, aonde Pedro se firmou, conforme toda a história, aonde você for procurar, aonde você for estudar, está centralizada ali em Roma. Porém, não é só Roma que está centralizada. Quem existe são outras lideranças ao redor de Roma. Antes de Roma, se você for analisar aí, no século II, III, no século XIV, não existia essa liderança. Quem existia era o cristianismo em desenvolvimento, em larga escala de produção do Evangelho. Então, em várias localidades
certo? Tanto em Jerusalém, onde começou tudo, em Israel, naquela cidade, aonde foi pregado o reino de Deus através de Jesus Cristo, que ele chamou os 72 discípulos, depois ficaram só os 12. Então aqueles 12 discípulos foram indo diante as suas nações, anunciando Jesus Cristo. Obviamente, em cada localidade se colocava-se um apóstolo, certo? Para ali dar procedimento à evangelização, e muitas pessoas ali você seguia ou convertia ao cristianismo. Portanto, no Evangelho de São Mateus, esse Evangelho é muito discutido, é muito tendo temas de grande reviravolta, de desafios, de dúvidas. Evangelho de Mateus, do capítulo 16, versículo 13 ao 11, onde aqui Pedro exprime a sua fé em Jesus Cristo, dizendo que ele era o Filho de Deus. Aí, nesse evangelho, Jesus tinha chegado numa cidade chamada Cesareia, e ali, Cesareia de Filipe, numa cidade, essa cidade povoada, tinha bastante pessoas que seguiam Jesus, mas Jesus ali aproveitou essa ocasião e perguntou a Pedro, ou não, senão ele não pergunta só a Pedro, na verdade ele pergunta aos discípulos que estavam ali, provavelmente os 12 discípulos que estavam com ele, e diz: olha, vocês que estão aqui perto de mim, eu vou perguntar para vocês, quem é o Filho de Deus, porventura? É que você vai, Jesus vai dizer para eles, Jesus pergunta ao seu discípulo dizendo: no dizer do povo, porque o dizer do povo, as pessoas diziam que ele era o mestre, Jesus era o mestre. Olha, chegou o mestre, o Filho de Deus, ou seja, chegou o Nazareno, chegou aquele que acude a nossa prece, que está conosco. Mas Jesus faz um desafio para o seu discípulo, perguntando: olha, é o seguinte, eu vou perguntar a vocês, quem sou eu? No dizer do povo, eles dizem que eu sou o mestre, que eu sou o curadeiro, que eu sou o libertador, que eu sou o restaurador, que eu sou a vitória, que eu sou a ressurreição. Mas o que vocês dizem quem eu sou? Então o discípulo fica meio cavaleado ali, fica tentando raciocinar logicamente, porque até mesmo os discípulos, muitos deles eram pobres, pescadores, outros tinham algum entendimento intelectual, como Marcos, Mateus e outros que tinha aquela linhagem dos judeus ali que estudava a Tora. Porém, imediatamente, quando os discípulos viram isso, consideram que ficaram um pouco apreensivos. Poxa, o que nós vamos dizer para ele? Quem é ele? Porque essa é uma pergunta muito profunda, O dizer do povo ele sabe, mas dizer de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam quem eu sou para vocês e para aquele povo? Pedro, imediatamente, segundo aqui a palavra de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 19, Pedro vai dizer: olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Então Jesus imediatamente ali dá uma resposta, não só para Pedro, provavelmente para o povo que estava rodeado, e para os discípulos. Pedro vai dizer, tu és o Filho de Deus. Então Jesus imediatamente fala para Pedro: feliz és tu, Simão Pedro, porque o que falou pela tua boca não é da tua boca, não vem de ti, não vem de ti, mas foi a tua carne, nem teu sangue, mas foi a revelação do meu Pai que está no céu. Então, diante desde agora, eu te proclamo que tu és Pedro. Tu és Pedro, que nem as portas dos infernos prevalecerão contra ela. Eu te dareis a chave do reino de Deus. E tudo que se ligar no céu será